então a especificação de requisitos é um tema bastante importante na análise de projetos de sistemas, porque é a partir deles que nós desenvolvemos os sistemas de software, mais especificamente. Então, tudo começa a partir da descrição de um problema, onde esse problema ele vai se traduzir em requisitos. Esses requisitos, conforme nós vamos ver, eles podem ser funcionais e podem ser não funcionais. Então, quando nós falamos de requisitos, nós estamos falando basicamente de desejos, nós estamos falando de demandas, de necessidades que nossos clientes eles vêm a ter. Então, os requisitos de um software ou de um projeto de software, eles descrevem as características funcionais e não funcionais que um determinado software deve apresentar. Então, quando nós falamos de requisitos funcionais, eu estou falando, por exemplo, das funcionalidades que o sistema ele deve apresentar após a sua conclusão. Então, quais funções ele possui? Então, se for um software de envio de mensagens eletrônicas, então uma função dele é permitir a edição de mensagens, é permitir o anexo de conteúdos, de arquivos, como imagens, vídeos, documentos no formato PDF, documentos sem formatação, como por exemplo TXT ou um arquivo HTML. E os requisitos não funcionais, eles estão mais relacionados com questões como, por exemplo, desempenho, está relacionado com a usabilidade, está relacionado com a forma como algumas regras de negócio elas estão sujeitas. Por exemplo, a venda de determinados produtos só é feita se a pessoa tiver uma determinada idade. Então, isso é um requisito não funcional. Um outro requisito não funcional: o software deve executar em plataformas de smartphone, como iOS e Android. Então, são requisitos que não estão ditando como uma funcionalidade, quais são as funcionalidades e como cada funcionalidade ela deve ser executada. Então, isso aí, mais adiante, eu vou discutir um pouco mais, eu vou detalhar, e aí vai ficar mais claro, tá? Por enquanto, eu quero que vocês entendam que um software, para ser especificado, é preciso que existam um diálogo entre o analista e o cliente e sejam definidos quais são os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Essa é uma parte, pessoal, muito sensível, tá, para o projeto. Ela é diz respeito a uma atividade que vai impactar diretamente em todas as outras funcionalidades. Claro que em todas as outras vai influenciar diretamente nas outras etapas, tá? Sendo mais claro. Claro que cada etapa, uma etapa X1, ela vai sempre impactar na etapa X2. Mas o que acontece aqui é que, se por acaso o analista ele não consegue especificar corretamente o sistema,
ou seja, ele não consegue modelar quais são os desejos do cliente, quais são suas necessidades, ou, em outras palavras, ele não consegue descrever quais funcionalidades deve ter na aplicação. Então, a partir daquele ponto, tudo que for feito está prejudicado, vai ser feito incorretamente. Como assim, professor? Como vai estar feito incorretamente? É que é o seguinte, por mais que sua equipe ela seja competente, ela seja experiente, ela seja atenta, se por acaso os requisitos não forem bem compreendidos, eles vão estar desenvolvendo algo que não é o que o cliente deseja. Então você está atirando uma flecha que, por mais que ela seja feita de um bom material, que tenha tido cuidado, que a equipe, que os atiradores sejam muito bons, mas nunca vai acertar no alvo. Então não vai chegar no ponto que o cliente deseja. E aí o que acontece? Quando tiver aquela reunião para entregar os resultados, o cliente vai dizer: olha, não é isso que eu quero. Não tem bugs, funciona muito bem, roda muito bem, mas não é o que eu pedi. O que eu pedi foi outra coisa. E aí o que acontece? Isso não é um erro de codificação, isso não é um erro de lógica, isso é um erro de especificação, tá certo? Então, os requisitos, eles descrevem onde queremos chegar. E aí vem aquilo, né, que eu estou sempre voltando a esse ponto, né? O analista de sistemas, ele é um profissional que deve possuir uma boa capacidade de comunicação, uma capacidade de identificar as necessidades do cliente, de saber antecipar quais são os problemas que podem ocorrer no sistema do cliente. Ou seja, ele é uma pessoa que trabalha muito bem com essa questão da subjetividade dos sistemas. Então, ele deve ser capaz de identificar, o cliente ele quer chegar nesse ponto aqui, o cliente ele quer que o software tenha essas funcionalidades, e essas funcionalidades devem ser assim, 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 tá bom? Então, quando os requisitos eles são estabelecidos, pessoal, então isso aí é o que o cliente está querendo e é também o que a equipe do analista vai desenvolver. Então, os requisitos eles servem de base para um contrato a ser estabelecido entre as duas partes. Então, ele está contratando alguém para implementar as funcionalidades F1, F2, F3 e assim por diante. É isso que ele deve entregar no final. Então, da mesma forma como um cliente, uma pessoa chega para um arquiteto e diz: eu quero um edifício assim, assim, assado, eu quero que tenha 3 quartos, eu quero que tenha 2 salas, eu quero que tenha uma cozinha e assim por diante. Então ele está dizendo o que ele quer, o desejo dele é que aquela edificação tenha essas características. Número de janelas, a posição do poente e assim por diante. Então, no final, após passar por um processo de construção, né, de subir a base, de preparar toda aquela parte concreta, que no nosso caso seria a implementação. Então, o que acontece? Então, no final, ou em partes, né, com visitas periódicas, o cliente vai dizer se aquilo que está sendo entregue é, de fato, aquilo que ele havia combinado na fase de inicial
da construção. Então, isso aí pode servir de base para um contrato entre as duas partes. Tá bom? Então, essa parte de obter os requisitos, que na engenharia de software nós chamamos de elicitação de requisitos, ela é uma área tão importante, uma atividade tão importante, que hoje em dia existe uma área chamada engenharia de requisitos. No entanto, a engenharia de requisitos é por si só um conjunto de atividades bastante abrangente e que precisaria de um aprofundamento maior, e isso iria ocupar muito do nosso tempo, do nosso curso, e iríamos perder o foco. Então, a gente vai aqui fazer a elicitação de requisitos por meio de um recurso muito eficiente, utilizando a linguagem UML, e com isso nós vamos ter um sentimento muito apurado de como é que se começa o desenvolvimento de um software. Veja que esse documento aí, ele não necessariamente precisa ser algo imutável, ele pode ser ajustado. Então, conforme o tempo passa, que o cliente ele vai se envolvendo com o projeto e ele vai compreendendo melhor a forma como um software é desenvolvido, que ele vai ganhando mais experiência nesse universo, o qual ele não pertence. Então, ele pode chegar e dizer, eu pedei uma funcionalidade de um jeito, mas hoje eu estou vendo que seria melhor se fosse feito de outro jeito. Por exemplo, a dinâmica da interface. Ele achava que seria melhor de um jeito, mas ele está vendo que de outro jeito seria muito mais eficiente. E aí podem ser feitos ajustes, podem ser feitos aperfeiçoamentos naquele requisito ali em particular. Isso cabe muito à sensibilidade do analista em cada situação, de ele ser tolerante e ajustar aquela nova característica, aquela modificação, sem que isso acarrete em um conflito entre as partes. Obviamente que se o cliente ele fica modificando muito os requisitos, isso vai impactar no cronograma e nos custos. Então, isso aí não é interessante, e nesse sentido, é importante que o analista ou o gerente de projeto possa fazer uso do contrato para poder, por exemplo, informar o cliente de que se os requisitos ficarem sendo modificados com frequência, isso aí acarreterá em multas. E cada vez que o cliente quiser mudar alguma coisa, isso atrasar o cronograma, além dele se responsabilizar por isso, ele deve ser multado, ou seja, o preço deve ser elevado. Bom, isso aí naturalmente vai variar de situação para situação, mas é importante que um bom gerente de projeto, tá, ou um analista de sistemas, tenha conhecimento que isso pode acontecer, e aí ele deve avaliar o que deve ser feito em cada uma das situações. Então, como eu falei, esses profissionais, tanto analista de sistemas como gerente de projeto, eles são profissionais que devem ser também assim pacificadores nesses conflitos, tá? Eles devem ser hábeis em comunicar, né, o que é que está acontecendo, para que a equipe de implementação, a equipe de projeto,
elas possam trabalhar de uma maneira assim, tranquila, sem que, por exemplo, ela esteja implementando alguma coisa, já colocando software em produção, ou seja, para rodar, e o cliente fique solicitando modificações. Então, para evitar esse tipo de situação, também é importante que a comunicação realizada entre o analista de sistemas e o cliente seja feita da forma mais clara possível e também objetiva, para que a falta de objetividade, ou seja, criando uma certa ambiguidade em alguns termos, a ambiguidade no entendimento de funcionalidades, isso pode fazer com que os requisitos eles sejam compreendidos e modelados de uma forma que não corresponde à realidade. Então, para evitar isso, é importante, então, que o analista faça uso do diagrama de caso de uso e de alguns artefatos complementares para que mais adiante não ocorra a necessidade de fazer alterações. Então, nesse momento aí, nós temos alguns artefatos que são importantes para melhorar a descrição dos requisitos, como um texto com a visão geral do domínio do problema, a descrição do cliente, quem é que vai usar aquele software, qual o perfil dele, qual o nível de conhecimento de informática, qual o objetivo daquela funcionalidade, quais as funções que o sistema deve ter e quais os atributos. Eu vou falar sobre atributos mais adiante, então vou passar essa parte aqui, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos de funcionalidades que um sistema deve ter. Autorizar pagamento por cartão de crédito, ou utilizando um bônus, né, um crédito que ele já tinha, a dinheiro e assim por diante, tá? Autenticar funcionário num determinado sistema, verificar a validade de produto. Então, isso aqui representa algumas funcionalidades que um determinado sistema deve possuir. Então, uma maneira interessante de fazer especificação de requisitos, complementando essa questão do diagrama de caso de uso, pessoal, é utilizar protótipo. Então, o protótipo ele melhora a comunicação entre as partes. Então, isso aí é interessante, principalmente quando o cliente ou a equipe de desenvolvimento ela está desenvolvendo algo que é inédito, ou seja, não existia no mercado uma aplicação tal como aquela que se pretende desenvolver. Quando o seu cliente também, eu não coloquei aqui, tá? Mas é algo que se deve levar em consideração. Quando o seu cliente, ele não sabe bem o que ele quer automatizar os processos e ele sempre utilizou aquilo ali de uma maneira, vamos dizer, mecânica, né? Utilizando papel, utilizando um processo de atendimento direto ao cliente, por telefone, por nota fiscal direta, e ele quer automatizar, mas ele não sabe bem o que é que ele quer na aplicação, porque ele não tem um conhecimento a respeito de tecnologia. Então, nesse caso aí, é interessante também fazer uso de um protótipo. Quando tem um alto investimento envolvido, ou seja, aquele software ali, se ele tiver qualquer problema adiante, se ele for depois cancelado, isso vai gerar um prejuízo muito grande. Desculpem.
Se por acaso o software foi implementado de uma maneira errada, isso vai dar um prejuízo muito grande. Então, quando tem cifras muito elevadas, é interessante que logo nessa fase inicial a gente faça o uso do protótipo para que o cliente diga, é exatamente isso que eu quero, ou então ele diga, não é isso que eu quero que modifique isso, faça aquilo, tá? Também quando há um foco na usabilidade, ou seja, é muito importante a maneira de usar um determinado software. Isso aí, quem usa assim informática já há um certo tempo e pegou a fase das outras ferramentas de e-mail, a gente vê que hoje em dia quase todo mundo usa Gmail. E o que é que o Gmail veio diferente em relação aos anteriores, aos concorrentes? Que hoje em dia ou é Gmail ou é alguma coisa que imitou o Gmail. A usabilidade, claro, a possibilidade de você não ter uma caixa limitada, isso aí é muito importante. Mas a questão da usabilidade em algumas aplicações é fundamental para o sucesso ou fracasso de um determinado produto. Então, quando você tem um foco na usabilidade, é interessante ter um protótipo, né? E outra coisa é que o protótipo, ele, como uma versão inicial, ele pode acelerar o desenvolvimento. O que seria um protótipo, né? Um protótipo, por exemplo, aqui eu tenho uma figura mostrando esse processo. Isso aqui poderia ser usado para me comunicar com o cliente. Eu posso fazer isso no papel, eu posso fazer isso num software específico de prototipação, tá? Existem vários softwares aí de prototipação. E aqui eu vou mostrando como é que seria. Inicialmente, meu aplicativo, meu app, ele vai começar com a telinha, com a imagem do serviço que eu vou, ou funcionalidade que eu vou oferecer. E aqui, ó, eu tenho o tamanho da meditação. Tem uns aplicativos que fazem isso, né? Aí eu coloco o tempo, aí o controle de voz, depois os sons do background, como é que a gente poderia traduzir isso aí, que ficam rodando no fundo, né? E aí, ó, você vai configurando isso. Ou seja, antes do software ficar pronto, você já mostra como é que ele vai funcionar. Como isso aqui vai ser implementado em alguma linguagem, como por exemplo JavaScript, Python ou Java, isso aí não importa. Mas o cliente ele já vai ver a interface, inclusive se ele gosta, né, da dinâmica, da sequência que existe entre as janelas e assim por diante. Então isso é muito comum hoje em dia, tá, pessoal? Utilizar protótipos. Então tem algumas ferramentas que você inclusive faz uma dinâmica de janelas, você usa o aplicativo como se ele tivesse já implementado, acessando o banco de dados, mas ele, na verdade, só tem ali aquela aparência. E aí eu tenho aqui algumas categorias que existem na definição dos requisitos. Então, ou ela é obrigatória ou opcional. Quando ela é obrigatória, a gente diz que ela é evidente quando aquela funcionalidade ela deve executar e o usuário deve saber. Então, por exemplo, uma funcionalidade num editor de texto, você criar um arquivo, você salvar um arquivo, você formatar um parágrafo, você criar um novo e-mail, você modificar a fonte do e-mail, você enviar o e-mail. Então, a oculta ele deve executar, mas não ser visível.
é, por exemplo, ele ficar analisando a corretude das palavras e da concordância, e você ficar sabendo se aquilo está rodando apenas se tiver um erro. Se não, ele vai fazendo essa verificação. E uma opcional são aquelas de enfeite ou decoração. Por exemplo, quando você manda um arquivo para um servidor, uma aplicação, tá? Que você tem que fazer um upload, aí aparece na tela uma barra de progresso, 10%, 20%, e às vezes fica uma figura, né? Pode ficar uma figura com uma dinâmica, uma animação, fica lá o globo terrestre, né? Rodando. Então aquilo ali é para dar uma ideia de que alguma coisa está sendo feita. Se aquilo não estivesse acontecendo, o usuário poderia ficar em dúvida se a aplicação travou ou se está funcionando. Um outro efeito de decoração é quando, por exemplo, você passa um produto no caixa e quando ele lê o código de barras, aí ele mostra uma imagem na tela. Então aquilo ali é efeito, é decoração. Aquilo ali é para mostrar ao cliente uma informação a mais, mas aquilo ali não é essencial para a realização do requisito. Pessoal, eu vou precisar colocar o meu carregador aqui, porque minha bateria está quase zerando. Só um minutinho que eu vou ter uma pausazinha de 1 minuto só para colocar aqui. Alô, pessoal, voltei. Beleza? Bom, estamos aí agora com 6, né, alunos, entraram mais alguns colegas. Beleza. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar até então? Então vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Então, só um minutinho, por favor. Então, aqui nós temos uma maneira de descrevermos as funcionalidades. Então, eu tenho aqui um requisito 1.1 que registra a venda. Desculpem, esse requisito, ele vai registrar a venda em andamento. Aí você coloca aqui, ó, é obrigatório, é evidente. Se você quiser colocar isso aí, é importante. Mas não é obrigatório, tá? R1.2, qual é a funcionalidade? Calcular o total da venda corrente. R1.3, reduzir a quantidade em estoque. Ou seja, toda vez que um cliente registrar finalizar uma venda, aí essa funcionalidade aqui ela vai ser executada. Ou seja, eu vou reduzir a quantidade em estoque. Imediatamente já vai debitar do estoque. R1.4, prover um mecanismo de armazenamento persistente. Em outras palavras, né, isso aqui está bem na linguagem da tecnologia, seria bom até que estivesse mais na linguagem do cliente, seria realizar o armazenamento por meio de um banco de dados. Aqui, R1.5, exibir um ícone em movimento enquanto uma consulta está sendo realizada. Isso é interessante
e é opcional, né? Isso é interessante, principalmente quando você tem sistemas cliente-servidor, em que o cliente precisa fazer uma consulta no servidor e às vezes a rede fica sobrecarregada, a rede fica lenta. Então, mostrar alguma animação dá a ideia de que a aplicação ela está ainda funcionando, que aquela transação ainda está ativa. Já os requisitos não funcionais são atributos ou características desejáveis, pessoal, ao sistema. Então, por exemplo, a questão da facilidade de uso, a questão de aplicação ser tolerante à falha, ter uma boa qualidade de serviço, quality of service, ter um tempo de resposta igual a X, quais plataformas o software vai rodar e assim por diante. Vamos pensar aqui no seguinte, pessoal, por que isso aqui é importante, né? Porque, por exemplo, você pode estar desenvolvendo um software cujo público de usuários é de especialistas. Então, no caso, se é um software fácil de usar, com uma interface intuitiva, interface gráfica, toda bonitinha, isso aí, numa situação como essa, pode não ser essencial. Por outro lado, se você está desenvolvendo uma aplicação para um público leigo, para um software educativo para ser usado por crianças, tem que ter uma prioridade aqui, ó, facilidade de uso. Então você pode estipular isso. Algumas aplicações têm que ter uma tolerância à falha muito grande. Então você vai desenvolver um software de comércio eletrônico que fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você tem que estipular qual é a porcentagem de tolerância à falha. Então você pode dizer o seguinte, ó, eu quero uma qualidade de serviço de 99,5 ou uma tolerância à falha de 99,9. Você pode achar à primeira vista que essa diferença aí de 0,4 ela é muito baixa. Só que não é. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está desenvolvendo um software para uma loja que vende pela internet e que tem um faturamento muito alto. Imagina a Amazon, imagine aí Magazine Luiza, Americanas e assim por diante. Então você pega o faturamento deles e divide pela quantidade o faturamento anual e você divide pela quantidade de segundos que tem um ano. E aí você diz, ó, minha aplicação com a infraestrutura, eu tenho condição de oferecer 99,9%. Tá certo. Aí 99,9% de 365 dias, vezes cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. E aí você faz uma regrinha de 3 e descobre quanto é 99,9 em segundos. E aí o que restar é o 0,01, né? E aí o que acontece? Você vai descobrir que isso é um valor considerável do ponto de vista financeiro. Que se a empresa ela quiser 99,5, ela vai ter um certo prejuízo. Claro, para uma empresa como a Amazon, isso aí ela não vai quebrar, né? Mas que é não vou entrar no mérito dela, o que é que ela faz com o lucro dela, né? Se isso vai melhorar ou não a qualidade de vida dos seus funcionários, mas o fato é que algumas empresas não podem abrir mão disso. Vou dar um outro exemplo agora. Um equipamento que seja utilizado para monitorar um determinado paciente numa UTI.
Então, a diferença de 99,9 para 99,5 é muito grande. Então, isso aí pode se traduzir em a perda de uma vida. E isso aí não tem preço, né? Então, no caso, é importante que você diga, é um software de missão crítica, é um software que não pode ficar muito tempo parado se der erro. Então, a gente tem que verificar tudo que possa ocorrer de problemas e assim por diante. Então, passar um pouquinho disso, porque eu já falei, tá? Então, você pode fazer uma tabelinha como essa daqui, tá? Onde você tem aqui a função, qual é a categoria, então é obrigatória, é evidente. Opa, desculpem. O tempo de resposta, um atributo desse requisito é o tempo de resposta e a interface, tá? Então eu atribuo aqui o meu requisito funcional e associado a esse requisito funcional, que é exibir a descrição e o preço do item registrado. O que é isso aqui? Vamos parar para pensar, não vamos passar nisso rápido não, tá? A gente está distante, mas dá para a gente abstrair isso junto. O melhor dizendo, né? Reduzir a abstração. Pensem aqui comigo, você está no supermercado e você chega até o caixa. Aí você pega os produtos do carrinho e você vai passando, né, pelo caixa e ele pega o leitor de código de barra e aponta para o código de barra. Quando ele lê aquele código, que fizer aquele barulhinho, né, em cada um dos códigos, o que é que vai acontecer? No terminal, na tela, vai aparecer para o cliente a descrição do produto, arroz parbolizado Tio João. Vou fazer uma propaganda aqui para ver se eu tenho um desconto, tá? Na próxima feira. Então, vai aparecer a foto do produto, vai aparecer uma descrição, arroz parbolizado, 1 quilo, o melhor arroz que existe, tal, uma propagandazinha lá. E aparece de lado o preço do item, né? Vamos supor, né? O preço do arroz é R$ 55 o quilo, né? O pacote. Aí o que acontece? Essa é uma exigência, esse é um desejo do cliente. Eu quero que o meu software faça isso. Na hora que lê o código de barra, já apareça na tela a foto do produto ou um vídeo do produto com uma propaganda dele, porque o fornecedor vai gostar disso e vai me dar um desconto. Estão entendendo isso aí? Vamos pensar, lembrando aí quando a gente vai no supermercado, tá? Ou no supermercado, ou no mercadinho, numa mercearia, e isso aí está lá implementado, ou vocês vão implementar. E aí tem a questão, ó, o tempo de resposta. Então, o cliente diz, eu quero que isso seja uma coisa muito rápida, não demore muito não. Bom, essas questões aí têm um impacto, né, na infraestrutura da aplicação, porque se você estiver oferecendo só o software, você pode dizer, eu não tenho muito o que fazer aqui, mas você tem que trabalhar em termos de desempenho. Mas se você está vendendo a solução, aí você pode dizer, se você quer um tempo de resposta tão baixo, você vai ter que melhorar a rede, vai ter que colocar um cabeamento melhor, vamos melhorar esse roteador e assim por diante, tá bom? Outra questão também é a interface, né? Aí você diz, a interface ela é baseada em formulários e é interessante que seja colorida para dar um tchan lá para o cliente. Então veja que numa mesma situação aqui, ó, eu digo o requisito funcional e eu digo os requisitos não funcionais, ó. O tempo de resposta, qual deve ser, e o tipo de interface, ó, baseado em formulários, colorida e assim por diante. Outras questões que você pode colocar são os grupos afetados, hipóteses, por exemplo, a questão de determinados produtos podem ser sujeitos a determinada legislação. Bebida alcoólica, por exemplo,
se o comprador tiver uma idade menor ou igual a 18 anos, então cancelar a venda, certo? Algumas outras relacionadas a riscos, aplicações que vão lidar com situação de risco e as dependências que existem entre os requisitos. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Desculpem, aplicações, funcionalidades que têm uma dependência com outras funcionalidades. Então, R19, ela pode ter uma dependência com R1.10, ou seja, formatar um arquivo está relacionado a ter uma dependência com criar um arquivo. Se o arquivo não for criado, eu não tenho como formatar um arquivo. Então, uma questão assim que eu chamo muita atenção em relação a requisitos é que requisitos não guiam só o desenvolvimento, tá? Então, tudo bem, você tem aqui a especificação dos requisitos, requisitos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e assim por diante. Você vai fazer um monte de requisitos, tá? Cada requisito vai ser uma função, outra função, outra função, outra função. Você pode detalhar mais, né? Pegar uma função e, como a 1.9, e além de dizer qual é a função, dizer também os requisitos não funcionais associados a ela. Mas, além disso, os requisitos, eles servem para validar um projeto. Como assim? No final, esses requisitos eles vão estar implementados no software, você vai mostrar o software para o seu cliente, e aí ele vai dizer, ok, ele está presente, ele está de acordo com o que eu esperava, ele está de acordo com o que foi contratado, está de acordo com o que foi pago. Então, no caso, esse requisito aí é válido. Então, isso aí é uma questão muito importante, pessoal. A validação de um sistema. Então, os requisitos tanto servem para isso aqui, ó, para guiar o desenvolvimento, ou seja, aqui eu estou vou começar a fase de análise, vou para a fase de projeto ou fase de design, implementação, testes, implantação. Então, quando eu chego na implementação e vou testar, eu tenho que mostrar para o meu cliente, ó, para ele poder validar. Se ele disser ok, aí como é que eu vou dizer ok? Se eu tiver os requisitos documentados, se eu tiver os requisitos gravados em algum lugar. Essa é uma figura clássica na engenharia de software que é importante a gente parar um pouquinho, né, e falar um pouquinho sobre ela. É que o seguinte, isso aqui não é algo tão natural, tá, pessoal? Isso não é algo fácil, não. Você fazer os requisitos, desenvolver, e no final o cliente, olha aí, facilmente valida ou não valida o sistema. Isso é muito complicado porque envolve toda a questão da subjetividade, da comunicação, de expressar os desejos, o fato de que software é algo abstrato, e mesmo as nossas limitações como seres humanos de entender o outro e traduzir o desejo do outro em algo factível. Então, nessa figurinha aqui, ó, o cliente ele está querendo um balancinho aqui no começo. Aí, quando ele vai explicar, ele não consegue explicar direito e o que ele explica é isso, ó, que ele quer um balancinho desse jeito aqui, ó, com 3 lugares para sentar um em cima do outro. Ele quer tanta coisa que ele coloca assim, ó, um em cima do outro. Aí o analista de negócio,
ele entende dessa forma. Só um balancinho, e o balancinho, ele é, como a gente pode dizer assim, é algo que não tem muito movimento, né? Então ele se preocupa tanto com a questão da parte financeira que ele engessa o projeto. Aí depois, como o analista de sistemas planejou? O analista de sistema é o cara da abstração, é o cara que viaja, né, nas informações. E aí, ó, a ideia dele, ó, é que dentro do que o analista de negócios entendeu, eu tenho como balançar, flexibilizar o meu projeto, as funcionalidades, de tal forma que passe no meio da árvore. Opa, desculpem. Aí vem o programador. O programador, ele dá um nó. Então é o cara que, além de fazer mais, porque a corda aqui esticou, tá vendo? Ele estica a corda e ele faz mais do que foi pedido. Então, apesar de que ele fez mais do que foi pedido, não é o que o cliente quer ainda. Aí o setor de marketing, o cara que vai vender, olha o que ele faz, né? Uma poltrona com sol por trás, lindo, no crepúsculo, né? Que é aquele momento do dia em que o céu está mais lindo e o cliente vai sentar nisso aqui. Então, isso aí é viável? Com certeza não, né? Com certeza isso aí é fantasia. Bom, o que o cliente vai receber é isso aqui, ó, o que vai ser colocado lá para o cliente. O cliente pediu 10 e vão entregar um a ele, só uma corda. Na hora da cobrança, vai vir isso aqui, ó, uma montanha russa linda, altamente divertida. Como é a documentação? Nada. Geralmente, as equipes ficam muito a dever em relação à documentação, porque foca tanto no desenvolvimento que não quer registrar como aquilo aconteceu. Como foi aquilo ali, a parte de suporte, né? Isso aqui foi traduzido dessa forma, mas é como se dá o suporte. O suporte como a gente diz, é cortar o mal pela raiz. Então, ao invés de ajudar o cliente a resolver os problemas, o pessoal de suporte, o que é que eles fazem? Eles cortam na base da árvore mesmo. Agora, em termos de necessidade, o que é que o cliente quer? O que o cliente quer é isso aqui, ó. Uma coisa altamente simples que poderia ter sido feito com um recurso extremamente barato, um pneu, e bastava amarrar o pneu com uma corda na galha que estava resolvido. Então, isso aí, para ilustrar, isso aí é uma figurinha de cursos de engenharia de software, e expressa exatamente isso. Como é difícil fazer especificação de software. Como é difícil entender o que o cliente quer, traduzir o que está dentro da cabeça dele, dentro de um conjunto de softwares. Então, isso é muito complicado, tá, pessoal? Então, não é, claro, não é algo impossível. Nós temos mecanismos para isso, nós temos ferramentas para isso, mas eu queria dizer a vocês que isso não é um processo trivial, que não é só você chegar no cliente, conversar com ele, perguntar a ele o que é que ele quer e começar a codificar. Antigamente as coisas eram feitas dessa forma e grande parte dos projetos eles fracassavam exatamente porque não tinha esse suporte, tá? Não tinha como registrar e modelar o que os clientes queriam. E fazer os ajustes, né? Corrigir o que. Perguntar ao cliente, cliente, o que você quer é exatamente isso aqui? Porque se isso fosse possível, se tivesse uma maneira de pegar esse pneuzinho aqui, ó, desenhar para ele, fazer um protótipo no papel,
Igual o pessoal da engenharia faz, né? Eles fazem aquelas maquetes e o cliente vai lá, olha a maquete em escala, aí diz, não, eu não gostei assim, eu queria que fosse mais largo ou mais estreito, tivesse uma garagem, tivesse aqui de lado uma entrada, eu queria que tivesse mais janelas, cada janela de um tamanho maior. Então, você tendo um protótipo, dava para você fazer isso aí. Então, se tivesse uma maneira e tem, né, de prototipar isso aqui, dá tranquilo para a gente melhorar essa comunicação. Tá bom? Então, essa parte aí para discutir isso aí com vocês.